Olá, é um prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. O meu nome é Júlia Medin, trabalho com terapia sistêmica e constelação familiar. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é a postura de lamentação. Então, toda pessoa que vive se lamentando, no fundo, não quer tomar nenhuma ação. A lamentação em si, ela é uma postura que causa passividade para a pessoa. A pessoa fica esperando, de uma certa forma, que o outro resolva a sua vida. Uma certa forma, de uma maneira infantil, ela percorre a vida dela, né? Com as suas queixas, as suas lamúrias, de uma certa forma até vitimismo, né? Como vítima das circunstâncias, dos outros, de tudo que acontece na sua vida. Então ela fica nessa postura de lamentação, esperando ou empurrando a solução para que o outro faça, o outro resolva. E de uma certa forma infantil perante a própria vida, como se ela esperasse pelo cônjuge, esperasse pelo pai, pela mãe, alguém para resolver as questões. E todo consolo para que alguém que vive em lamentação é um apoio a essa postura passiva. Então, toda vez que essa pessoa se lamenta e alguém faz algo em busca de uma solução para ela, vai manter ela bem na postura infantil, mesmo como uma adulta já, ou adulto, né? Esperando, né, que alguém fique ali a serviço das queixas dela, das lamúrias dela, nas lamentações dela. Então, a mudança, a solução seria a mudança, a postura de mudança. Entender e agir de acordo com a necessidade, mover-se para o caminho da ação. Eu, né, com as minhas queixas, o que eu posso fazer para que eu consiga resolver. Mas nem sempre essa pessoa faz isso de forma consciente. Por vezes, né, quando a gente constela, a gente vê que a maioria das pessoas que estão nessa postura de lamentação, de vitimismo, elas estão presas lá em alguma coisa, um trauma, algo sistêmico, muitas vezes também, lá da infância, aonde elas acreditam que realmente elas não têm essa postura ativa dentro delas, essa energia de se arriscar, de se mover para a solução. Elas ficam, elas estão de uma certa forma ainda como criança, esperando que alguém aqui de fora resolva os problemas dela, resolva os problemas delas, resolvam as questões delas para elas. Mas que nem, de uma certa forma, né, quando alguém faz isso, é como se estivesse tirando a oportunidade dessa pessoa aqui de entender e de resolver suas próprias questões e se empoderar de si mesmo, se responsabilizar, sair da infantilidade, sair daqui da dependência, né, lá da criança, e ver que agora ela dá conta de assumir a sua vida, as rédeas de sua vida e se responsabilizar pelas coisas, pelas circunstâncias que ocorrem, né? Porque todos nós vamos ter questões para resolver, para que nos traga, sabe, uma energia, um poder de ação aqui, que o adulto precisa disso. É tão gratificante poder resolver nossos próprios problemas, resolver nossas questões, e se empoderar do mundo adulto, né, das nossas questões tanto financeira quanto de relacionamento, questões que o adulto, né, se responsabiliza, se engrandece, né, fazendo e resolvendo, né, não tanto quando criança a gente não consegue, realmente, quando a gente tá criança, né, a gente é criança,
a gente não depende, né? A gente depende do outro, do pai, da mãe, dos adultos que estão ao nosso meio para resolver as questões, né, da nossa vida. Mas aí a constelação, ela traz justamente isso, o poder entender o porquê, o que está acontecendo comigo, que eu ainda tô nessa postura, né, de inocência perante a minha própria vida, não faço escolhas, mas também não tenho... não me responsabilizo por nada, né, pelas coisas da minha vida, não me responsabilizo, porque eu deixo tudo, eu delego tudo para os outros fazer para mim. Eu só preciso ficar ali na minha postura de vítima, de lamúria, né, que alguém faz as coisas para mim. Empurrar essa responsabilidade também é algo bem pesado para quem convive com uma pessoa que tem essa postura, né, de vítima, de ser lamuriosa, sabe, de viver se queixando, queixosa. Então é bem complicado também, porque a tendência é justamente isso. O que tá ouvindo ali, todas essas queixas, essas lamúrias, ele entende que ele tem que fazer algo, porque essa pessoa é fraca, essa pessoa é inocente, como se ela tivesse bem infantilizada. Então, quando ela entende que ela não é mais a criança que ela era naquela época, que agora é a vida dela, ela tem que assumir a responsabilidade pelas escolhas dela, e que não escolher também é uma escolha, né? Não escolher nada, ficar em cima do muro também é uma escolha, e que isso também causa consequências tanto para ela, principalmente para ela, e para os que estão ao redor dela, em torno dela, né? A autonomia, seu próprio processo, é um fator muito importante pro adulto, né? Enquanto o adulto continua aqui esperando, exigindo, digamos, dos pais, exigindo da sociedade, exigindo do governo, exigindo da comunidade, dos outros que resolvam, esperando que os outros, numa postura passiva de vítima, esperando que os outros resolvam as suas questões, as suas situações, isso é como se ela estivesse ainda na postura de criança, lá na infância dela, presa lá na infância. Então, quando tu é adulto, né? O que engrandece um adulto é justamente isso, olhar para o que eu posso fazer com o que me aconteceu, o que fizeram comigo, para que eu consiga me mover para que isso não se repita, para que eu não sofra da próxima vez a ponto de ficar nesse estado de novo, de vítima, de lamúria, de inocência perante o que os outros fizeram para mim, digamos assim, né? O que os outros não me deram, o que os outros não deviam ter feito, e eu aqui na queixa, né? Querendo ainda me fazer, sabe, de vítima. Ai, coitada de mim. Ai, porque isso, porque aquilo. Então, assim, quando eu entendo isso, tá? Entendo que tá tudo bem. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo. Mas o que fizeram para mim, o que aconteceu comigo, eu não tenho controle, não é minha responsabilidade, mas sim, a partir de hoje, o que eu posso fazer para que eu não precise mais ficar nessa situação, eu vou fazer, eu vou achar recursos, vou me entender, vou entender essa postura, que agora eu não sou mais criança, que agora eu não dependo mais que os outros realizem, né, as coisas para mim, muito pelo contrário, eu consigo andar com as minhas próprias pernas, eu consigo pedir, né, falar, escolher, fazer escolhas mais assertivas, né, eu posso me arriscar, eu devo me arriscar, desde que, lógico, dentro de uma prudência, lógico, né, dentro de uma prudência, isso, eu não corro risco de destruir minha vida, não, né, mas que eu, como adulta, na parte de questões de trabalho, de finanças, coisas assim, eu devo assumir minha responsabilidade sobre
sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, e devo fazer escolhas, com certeza. Então, dentro o que a constelação traz é justamente isso, essa clareza, esse entendimento de ver em qual momento eu estou, eu adulta agora, eu estou ainda usando uma postura infantil, uma postura lá de dependência, de passividade, de esperar que os outros fazem, ou eu já estou numa postura, né, que eu consigo ser resolutiva na minha vida, consigo assumir a responsabilidade das minhas escolhas, consigo trabalhar de uma forma mais leve, né, mais assertiva o que me acontece, o que acontece dentro da minha sociedade, o que acontece dentro do meu grupo de amigos e assim por diante. Então, assim, quando a gente entende, né, que realmente eu estava numa postura de vítima, de lamúria, né, uma postura lamentadora, e que agora, né, eu posso e devo, né, sair disso, entendendo que aquilo lá fazia parte do meu processo lá, do meu momento lá, da infância, muitas vezes, ou é uma questão também que, às vezes, de uma maneira muito inconsciente, tá, gente? Os pais, eles tentam dar muito para os filhos, eles literalmente alejam os filhos no sentido de não deixar autonomia para os filhos fazerem as suas escolhas. Eles tentam proteger muito o filho, e isso quando o filho ainda adulto, ainda os pais ainda estão tentando resolver as questões dos filhos. Então esse filho, ele entende que ele é incapaz, a linguagem subliminar, tá? Que ele é incapaz de fazer algo da própria vida sem esperar que os pais ainda continuem resolvendo. Esperando que os pais ainda... Tudo ele chega aqui e se queixa, e aqui vai ter uma solução, aqui vai dar um jeito. Esses pais, eles não fazem por mal, não. É por amor, só que é um amor cego, um amor que diminui. É como se dissesse, numa linguagem subliminar, toda vez que eles tentam resolver as questões dos filhos adultos já, sabe? Questões que cabe só aos filhos mesmo resolverem, né? Se quiserem resolver, no movimento deles de ação, é como se eles dissessem: você é incapaz de sobreviver ou de conseguir fazer as coisas sem mim. Então esse filho fica, né, nessa postura de dependência dos pais, dependência emocional, dependência de que os outros resolvam a própria vida. E quando esses pais muitas vezes venham a não estar, né, mais, esses filhos deslocam para os cônjuges, deslocam para a sociedade, deslocam que alguém tem que resolver as questões para eles deslocam para a comunidade, para os amigos, eles vão deslocando. Então, quando a gente é adulto e continua nessa exigência, sabe, meus bonecos não querem ficar de pé. Continua nessa exigência de dar para o outro as responsabilidades que cabem a nós, é bem importante que a gente observe isso em nós e começamos a nos abastecer do nosso poder de ação, do nosso discernimento em resolver as nossas questões, as nossas próprias, de uma certa forma, vulnerabilidades. Agora cabe a nós, no mundo adulto, resolver. E não esperar que os pais resolvam. Muitas vezes os pais têm sempre a melhor das intenções de tentar ajudar. Ainda mais se o filho vai, desabafa, né? Chega lá com um monte de queixas, né? O que os pais entendem? É a minha responsabilidade, eu tenho que ajudar? Só que não é responsabilidade dos pais. Os pais precisam olhar e deixar com os filhos as questões dos filhos adultos, tá? Dos filhos adultos, frisando bem. Criança é a responsabilidade dos pais. As crianças são vulneráveis, são serzinhos que precisam do apoio, do carinho, da atenção, né? Do amor,
do tempo, né, da dedicação dos pais. Mas os adultos, os filhos adultos precisam desse olhar dos pais como ele dá conta. Ih, meu filho sabe o que fazer, ele vai se virar. Por mais que os filhos tenham problemas e queixas, que é uma coisa normal do ser humano, né, ter, né, dificuldades em resolver algumas coisas, mas é só um momento, é uma oportunidade. Eu sempre digo, a dificuldade é uma oportunidade de nós para crescermos, para nos empoderar de nós mesmos, e é tão gratificante quando a gente consegue superar um obstáculo, né, superar um desafio sozinhos. Ai, consegui, tipo, obrigada, sabe? Ou um apoio, assim, valeu o apoio, mas um apoio, não fazer, sabe? Não ir lá e fazer tudo, resolver tudo. Não, só ouvir já é um apoio. Tá ali, né, já é um apoio. Então não precisa ir lá resolver para o outro as questões dele. Deixar ele respeitar o tempo dele. Isso é o que traz dignidade nos relacionamentos. Isso também nos relacionamentos de pai para filhos, quando os filhos são adultos, tá? Então, toda a solução, Bert dizia, toda a ação, o movimento para a solução exige. E uma pessoa, quando está disposta, em pouco tempo ela pode se movimentar para uma solução rapidamente. Mas depende dela querer ir para essa solução. Eu vejo assim que muitas vezes, quando tem um cliente, um constelante, ele entende o quanto ele está ainda na dependência, né? Tanto física, emocional, mental, do sistema, dos pais, né? E ele realmente quer se mover para ir para o adulto dele, para a maturidade dele, é muito rápido. Eles costumam logo dar feedbacks assim muito positivos, dizendo: Júlia, hoje eu fiz tal coisa e fiz uma escolha, e assim, ó, sem pedir opinião, sem esperar que me ajudassem de uma forma que eu precisava. Talvez muitas vezes, no caso do cliente, ele precisava de recursos financeiros e ele não precisou, ele conseguiu realizar uma conquista sem precisar solicitar, sabe, esses recursos. Ele conseguiu por ele mesmo, e isso é muito gratificante. Então eu vejo assim o quanto que quando a gente tá disposto mesmo a ir para o nosso, sair desse padrão de reclamação, porque reclamar é mais, clamar mais do mesmo. Então quando a gente sai disso, dessa lamúria, dessa reclamação, desse vitimismo, a gente se empodera e vai para porque a gente quer de verdade, para nossa realização, para o nosso autoconhecimento, para nossa descoberta. Olha só, eu consigo, eu vou, eu dou conta. Nem que a gente tropece, tropeçamos, da próxima vez a gente já sabe que ali tem, né, ali tem um degrau, não vamos tropeçar mais, vamos fazer um passo mais alto, né, vamos erguer mais a perna, e assim a gente vai indo. Então isso é muito gratificante, sabe, dentro da minha profissão e do que eu trago, né, para tentar contribuir da melhor forma possível para que as pessoas se empoderem de si mesmas e que as relações ficam mais leves, mais saudáveis, mais felizes, né? Porque os pais já fizeram o suficiente. Os pais, eles já te deram tudo que tu precisa. Então agora tá na hora de tu conseguir por ti só, por si só, né? Através do teu mérito, da tua energia ativa, né? E não ficar esperando aqui atrás ou exigindo, muitos ainda exigem, ficam lá, preciso disso, quero que tu resolva isso, faça isso, sabe? Sendo que agora é o momento de cada um cuidar da sua vida, porque os filhos os pais já deram tudo que o filho precisava, porque o filho já é adulto, ou a filha. Então agora é contigo, a partir de hoje é contigo. E os pais podem ir realizar os próprios sonhos, conquistar as próprias coisas, porque uma vida não vivida dos pais é um peso para os filhos. Então, por que tu vai ficar aqui, né, numa situação de exigência, de infantilidade perante os pais, se tu já é adulto? Não, né? Deixa os pais com a vida deles, as questões deles, e realizando os sonhos deles e o que eles quiserem,
e faz o mesmo, segue os teus, vai realizar teus desejos e sonhos, tá? Então, hoje era a minha mensagem, tá? A postura de lamentação, que agrega também a reclamação ou vitimismo, tá? Então, observem, tá? Fica a reflexão para que vocês observem, ver se vocês costumam se reclamar muito, se lamentar muito, né? Comecem a observar como vocês agem perante a própria vida, se vocês esperam, se vocês reclamam, lógico, né? Se vocês esperam que os outros resolvam as questões de vocês quando vocês reclamam, se vocês empurram para o outro, né, as questões de vocês, ou se vocês só desabafam, mas que começam a observar se esse desabafo não está sendo muito repetitivo. E isso também não é saudável, porque quando a gente quer solução, a gente não fica buscando, remoendo o problema, sabe? Mastigando e remoendo o mesmo problema. A gente vai pegar o que é de aprendizado daquela questão, daquele problema, para levar para a solução. E se vai mover para o saudável, pro ativo, para a energia ativa da solução, tá? Então, muito obrigada. E eu espero que se vocês tiverem alguma questão, dúvida, pergunta, ou querem compartilhar comigo, vão ali nas redes sociais da TV Farroupilha e coloquem os comentários de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão para mim falar, trazer aqui para o próximo programa também, fiquem bem à vontade, tá? Um beijo e até mais!